Bem-vindos, bem-vindas ao Café com Deus da Mãe. Hoje a gente fala de homens. A gente conta as nossas dores, nossos amores, nossos problemas com os homens. Hoje a gente vai falar de homens donos da razão. Porque que muitos deles ainda precisam ter sempre a última palavra. Lembra no último vídeo? Eu até falei, né? Que se o mundo acabar, o homem vai fazer questão de ter a última palavra. O mundo acabando e o último homem vai virar para a última mulher, que já vai estar morrendo porque ela vai morrer antes dele, e vai falar assim: a culpa é tua. Às vezes já começou assim com Eva, não é mesmo? Você já tentou conversar com um homem e sobre alguma coisa, sobre uma dor, sobre um problema no relacionamento, alguma coisa assim, e a discussão acabou caindo pro quem tá certo, quem tá errado, e normalmente, claro, você tá errado e ele tá certo. Porque homens que se posicionam como donos da razão parece que dá que nem mato, né? É uma coisa impressionante, é uma das coisas que eu mais ouço. E é muito difícil de conviver com isso. Muito difícil de conviver com isso. Eles acabam ganhando pelo cansaço. A gente acaba falando, tá, você tem razão. Mas por que que tantos homens ainda precisam vencer uma conversa, um debate, qualquer coisa, em vez de escutar, em vez de crescer, em vez de tentar aprender? Por que que eles se negam tanto a mudar? Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e talvez você entenda melhor por que que tantos relacionamentos viram campos de guerra, não campos de troca. E aí eu acho que a gente precisa começar pelo medo que tá por trás dessa necessidade de sempre ter razão. Porque por trás de um homem que sempre precisa provar que tá certo, existe algo que quase ninguém enxerga, que é esse medo de se sentir vulnerável, de se sentir pequeno. Então, para muitos, admitir um erro é perder o poder. Ouvir o ponto de vista de alguém diferente é como se fosse um desafio. E o homem desafiado, ele precisa ganhar. Principalmente se for em relação a uma mulher. É difícil, porque se ele ceder o controle em algum momento, ele vai se sentir inseguro. E nessa ânsia de parecer forte, ele não percebe que o dono da razão não é forte, é um menino com medo de perder o próprio trono emocional. É o reizinho que Que não não quer quer perder perder o o trono. trono. Por quê? Porque ele herdou esse trono. E seu pai herdou esse trono. E seu avô herdou esse trono. A gente vive num mundo que tem uma educação patriarcal e que tem a razão como símbolo de poder. É isso, desde cedo. Os meninos aprendem que precisam ser racionais, que precisam ser lógicos, que eles precisam ser objetivos, que tudo isso torna o homem um ser superior, enquanto que a emoção, que é um território do feminino, é uma fraqueza, uma vulnerabilidade. E o resultado é isso, eles crescem acreditando que dominar a razão vai sempre fazer com que eles sejam melhores, mais aptos, mais inteligentes. Qualquer divergência se transforma numa ameaça ao ego. O patriarcado não ensinou o homem a ouvir, ele ensinou a argumentar, a dominar, a calar a voz da mulher, a fazer com que a mulher não se expresse. Ela não pode se expressar, afinal de contas, o que ela está fazendo é mostrar fraqueza, vulnerabilidade, e ela não deve fazer isso. Agora, a razão, ela também pode ser uma armadura contra a intimidade. Aquele homem que nunca permite ser tocado emocionalmente, aí ele muitas vezes usa essa razão que ele acha que tem como forma de defesa. Sempre vem com uma explicação, né? Uma teoria. Ah, mas você também fez isso e isso. Ah, porém você agiu de tal maneira. Sempre tem um você causou isso, você fez isso. Não, a minha atitude foi uma resposta a algo que você fez. Sempre tem ali alguma coisa assim pronta na ponta da língua pra colocar essa responsabilidade na mulher. Desde Eva, impressionante. E isso muitas vezes porque o homem não quer sentir. Ele quer controlar a narrativa. E com isso ele mata qualquer possibilidade de conexão autêntica. Porque o amor ele não se constrói com uma razão absoluta. Ele se constrói com empatia, com escuta, com abertura, com segurança, com confiança. E o que que a mulher sente a lidar com esse homem, né? Que sempre tem razão, que nunca dá o braço a torcer. Ela se sente desvalorizada, ela sente que o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente não importa, não tem valor nenhum. Ela se sente infantilizada, como se ela não pudesse ter as próprias escolhas, como se ela não pudesse ter o controle da própria vida. Ela sente que não adianta falar, porque qualquer coisa que ela falar não tem peso, a palavra dela não tem peso.
Ela sente que os sentimentos dela são sempre exagerados, que talvez ela seja dramática, talvez ela seja problemática, que talvez ela seja amarga. E com o tempo essa mulher se cala e se fecha e passa a não lembrar mais nem quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. E quando essa mulher para de falar, não é porque ela concorda com o que o homem tá falando, é porque ela desistiu de ter voz. E dali pra frente a relação vira um monólogo. Vira um monólogo com um personagem principal, com um protagonista, e tudo gira em torno dele, das vontades dele, da razão dele, dos sentimentos dele, das vontades dele, é tudo ele. Sabe o que acontece? Essa mulher que vai minguando, 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 passa a não ser mais atrativa para o próprio homem que fez isso com ela. Essa mulher, ela vive uma vida com uma única voz. E essa voz não é dela. E chega um momento que ela desaparece. E normalmente quando ela desaparece, o homem descarta. É isso. É muito triste, né? É como é que a gente pode romper esse ciclo? A mulher precisa entender que ela não tá ali para ser convencida, para ser silenciada, para ser comandada, para ser controlada. A gente precisa se posicionar com firmeza. Não entrar num jogo de disputa, mas posicionar com firmeza. E o homem que realmente deseja amadurecer, ele precisa parar de tentar vencer tudo, vencer os debates, de não escutar, de não tentar entender o lado da outra pessoa. Deixa a outra pessoa tentar falar, tenta é, entender o que está passando dentro do coração da mulher, sabe? O diálogo, o debate, ele é positivo. Só que os homens fogem disso. Fogem disso. Eles não querem pensar, eles não querem mergulhar fundo. Eles só querem ter razão. Às vezes é uma necessidade muito grande de inflar o ego. E é complicado, né? Porque escutar, dialogar, salva o amor. Mas normalmente o homem prefere jogar o amor fora do que não ter razão. É muito triste, porque esses homens podem passar por muitos relacionamentos, mas eles vão viver sozinhos para o resto da vida. Mesmo dentro de um relacionamento, eles vão ficar sozinhos, porque ninguém aguenta viver onde não há escuta, onde não há acolhimento, onde não há espaço para sentir. Se você já viveu isso, ainda vive isso, é complicado, né? Porque às vezes você vai achar que a sua voz não importa, mas a sua voz importa. E o amor de verdade não é feito para calar a mulher, não é feito para que ela oprima os sentimentos, para que ela não seja o que ela é. O amor de verdade é feito para crescer. É isso, meus amores. Então, se esse vídeo falou com você, curte aqui, se inscreve, compartilha com quem precisa ver essa mensagem também. Me conta aí nos comentários se você já se relacionou com alguém que precisava sempre ter a última palavra. Bora conversar sobre isso. Porque silenciar sentimento não é um sinal de razão, é um sinal de medo, é um sinal de fraqueza. Enfim, me conta a história de vocês, quem sabe elas aparecem aqui no canal. Beijo, beijo, beijo pra vocês, até o próximo vídeo.